O ano era 2016 e uma série chegava à Netflix para revolucionar o mundo dos streamings, Stranger Things. Esse verdadeiro fenômeno da cultura pop tinha a receita secreta para conquistar o coração de gregos e troianos. Tinha um terror sutil, tinha uma nostalgia clássica dos anos 80, tinha mistério, ficção científica e, de quebra, era uma história sobre jovens e crianças amadurecendo. A fórmula irresistível estava ali, e uma vez entregue com qualidade, os irmãos Matt e Ross Duffer tinham uma obra-prima nas mãos. Stranger Things se tornou uma das séries de maior público da história da Netflix, somando bilhões de horas assistidas ao redor do mundo todo. Agora, a quinta e última temporada tá chegando e os fãs estão ansiosos e meio preocupados para entender o que tá vindo por aí na finalização dessa história grandiosa. Até porque a jornada até aqui não foi exatamente fácil. Eu sinto que desde o final da quarta temporada a gente viveu umas 200 polêmicas envolvendo o elenco da série. Hoje a gente vai falar um pouco dos bastidores dessa nova temporada, do que aconteceu de 2022 pra cá e como a gente pode se preparar para o capítulo final de Hawkins. Bora embarcar nessa viagem ao mundo invertido? Eu só vou me apresentar antes, caso você seja novo por aqui. Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Caires, esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, bastidores, tretas, polêmicas e muito mais. Se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que rola na cultura pop, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. A gente tá com uma meta não tão distante de chegar em 100 mil seguidores no Instagram. Eu tenho essa meta há muitos anos e eu acredito que em 2025 vai. E eu espero que você possa me ajudar. Preparado para a história de hoje? Então, bora! Há quase uma década atrás, em 2016, a primeira temporada de Stranger Things era lançada na Netflix. Com uma atmosfera inspirada em clássicos como Os Goonies, E.T. e em algumas obras do Stephen King, a série conquistou o público e a crítica logo de cara. Desde o começo, o que mais brilhou foi a química do elenco e como os personagens eram extremamente cativantes. E claro, ver eles crescendo e lidando com dramas pessoais e enfrentando cada vez inimigos mais sombrios foi o que fez o público se apegar de verdade ao longo dos anos. A quarta temporada, lançada em 2 partes em 2022, marcou um dos maiores picos da série. Mais de 1,35 bilhões de horas assistidas só nos primeiros 28 dias na Netflix. O novo vilão, o Vecna, se tornou o antagonista mais marcante do seriado e o elenco virou estrela global. Não que eles já não fossem, mas o pico da quarta temporada coincidiu com o tempo de todos estarem mais velhos para brilharem em ainda mais papéis. E não dá pra esquecer que essa temporada ainda ressuscitou Running Up the Hill, da Kate Bush, que voltou aos charts quase 40 anos depois do seu lançamento. Foi um fenômeno em todos os sentidos. Mas nem mesmo uma série tão amada quanto Stranger Things escapa das polêmicas, né? Ainda mais com um elenco tão grande assim. É muita gente, é muita variável, é mais chance de alguém dar uma escorregada. E eu sinto que a maioria das bombas veio mesmo depois da quarta temporada. Eu não vou falar sobre uma das polêmicas mais recentes envolvendo o desabafo da Millie Bobby Brown sobre como a mídia retrata ela, porque eu fiz um vídeo só sobre esse caso há pouco tempo. Mas vou aproveitar que a gente citou a atriz para falar de uma mini treta que rolou logo depois do fim da temporada 4, quando a Millie deu uma entrevista dizendo que estava prontíssima para dizer adeus à série e para trabalhar em coisas novas. Abre aspas. Eu estou definitivamente pronta para encerrar essa jornada. Sinto que a história da Eleven já foi muito bem contada. Ela faz parte da minha vida por muito tempo. Mas agora eu tô pronta para dizer adeus a esse capítulo e abrir espaço para novos projetos. Quero contar histórias que façam sentido para mim hoje e focar em um panorama maior da minha carreira. Mas sou muito grata por tudo que vivi em Stranger Things. Essa fala coincidiu com um período em que ela fez algumas críticas aos irmãos Duffer, dizendo que eles deviam matar mais personagens porque a série estava amigável demais e eles precisavam ter uma mentalidade mais Game of Thrones. Tudo isso fez algumas pessoas dizerem que ela tava cuspindo no prato que comeu e sendo ingrata com o maior trabalho dela. Mas o povo exagerou um pouco na dose. Como eu digo no meu vídeo de 2023, a Millie realmente é muito consumida, foi muito consumida
pela produção de Stranger Things. É o tipo de coisa que faz você recusar outros trabalhos, e ela sentia que estava pronta para descobrir quem era Millie Bobby Brown sem esse compromisso, sabe? Descobrir que mares ela pode explorar agora. Até porque, a gente bem sabe, essa série não consumiu só o tempo de trabalho dela. Essa série dominou os seus anos formativos da adolescência, com muitos pontos negativos da fama, inclusive. Eu gosto muito da Millie Bobby Brown e é engraçado porque uma coisa é dizer que tá pronta pra falar tchau, outra coisa é, de fato, falar tchau. Ela já contou em entrevistas que chorou horrores no final das gravações. E falando em desafios enfrentados pelo elenco após a quarta temporada, não dá pra deixar de mencionar o desabafo do Caleb McLaughlin, o nosso Lucas. Em setembro de 2022, durante a Heroes Comic Con na Bélgica, ele abriu o jogo sobre o racismo que enfrentou desde o início da série. Ele disse que na sua primeira Comic Con, ele notou que algumas pessoas evitavam pegar a fila dele, evitavam tirar foto com ele. Por isso que eu achei tão ruim ele fazer o papel, tipo assim, o personagem dele na primeira temporada é o cara chato que tá contra o grupo, tá ligado? Tipo, o Lucas é muito isso na primeira temporada, tipo assim, ó, não, essa Eleven aí não tá com a gente, não sei o que, blá blá blá. Os caras fazerem isso com o único cara negro do grupo, eu achei uma imbecilidade tremenda, tá ligado? Porque já vai dar munição pra gente imbecil. Isso é uma loucura, tá ligado? Tipo, porra, sei lá, velho. Não sei o quão inteligente isso foi. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! Outras ainda olhavam com cara brava e diziam: você trata a Eleven muito mal. Aquele tipo de pessoa que traz a ficção pra realidade. Provavelmente eram crianças, mas o Caleb também era uma criança na época. Aliás, num episódio que descreve muito bem como é ser uma estrela mirim na nossa sociedade atual, ele disse que se perguntava muito: por que eu tenho menos seguidores do que todo o resto do elenco se eu estou na mesma série que eles? E os pais dele tiveram a conversa difícil de explicar. Ele ter menos seguidor do que o Will é imperdoável. Imperdoável. Explicar, filho, é porque você é a criança negra do show. Claro que estamos falando sobre coisas do passado aqui, mas são notícias que vieram à tona após a quarta temporada. Só pra você entender como foi essa transição, onde a gente deixou Stranger Things em 2022 e o que aconteceu desde então. Enfim, talvez o maior escândalo desse intervalo entre temporadas tenha sido do Noah Schnapp. O ator foi manchete por diversos casos. Vamos por partes. Primeiro, ele se assumiu como um homem gay, e recentemente ele falou sobre o impacto disso no seu trabalho, abre aspas. Tem sido incrível, é uma experiência muito melhor poder entrar no set e saber que eu estou finalmente vivendo a minha verdade. Fez com que essa temporada, a quinta no caso, fosse 1 milhão de vezes melhor por não estar me escondendo de ninguém. Essa é uma trajetória que se conecta muito com a do seu personagem, o Will, que também é gay na série e nutre uma paixão pelo seu melhor amigo, o Mike. A gente sabe que a indústria avançou muito, mas ainda é difícil se assumir assim diante de tantos holofotes, então esse foi um momento bem importante. Agora, outros momentos do Noah não precisavam nem ter acontecido. Em 2022, ele nem deixou a quarta temporada esfriar e ele se envolveu em uma polêmica com a Doja Cat, depois de vazar mensagens privadas dela pedindo para se aproximar do Joseph Quinn, que interpretou o Ed. Isso foi meio estranho quando aconteceu. Por que você tá expondo uma outra celebridade? Que desnecessário isso. E aí a própria cantora comentou o assunto. Ela falou numa live do TikTok, abre aspas. Primeiro, vamos ficar de boa com isso. Pra ser justa, ele é tipo uma criança. O Noah tem, sei lá, quantos anos? Ele nem deve ter 21 ainda. Quando você é tão novo assim, você comete erros, você faz merda. Tô tentando ser super justa. Você fala besteira, estraga relações com pessoas, você comete erros. É pra isso que servem esses erros, é pra você aprender e não repetir no futuro. Eu cometi minha cota de cagadas pra não fazer de novo. O fato do Noah ter feito aquilo, tipo, postado uma conversa privada entre nós dois, é algo incrivelmente sem noção socialmente e muito errado.
É o tipo de coisa que beira ser traiçoeira, é coisa de gente falsa. E não tô dizendo que isso resume toda a personalidade dele. Vai ver, ele é mesmo uma cobra, mas eu não via ele assim. Achei que ele ia lidar de boa com isso. E aí ele foi lá e compartilhou uma coisa que eu não me sentia confortável com ele dividindo. A Doja Cat abre as lives pra destruir e o clima pesou pro Noah. E eu genuinamente não consigo imaginar em que mundo ele achou que seria legal postar aquilo. Mas as coisas ficaram realmente difíceis a partir de 2023, quando o Noah decidiu se meter em uma polêmica depois da outra, envolvendo o conflito entre Israel e Palestina. Essa é uma questão bem problemática em Hollywood. A gente já viu a atriz sendo demitida porque se pronunciou contra o genocídio do povo palestino. Mas mesmo assim, o Noah se tornou uma voz ativa nessa discussão. Ele começou postando coisas a favor de Israel, como: se você não está defendendo Israel, você é um terrorista, não existe outro lado. E quando ele começou a ser chamado de sionista pela internet, ele abraçou isso e fez vídeos rindo e usando adesivos com a frase: sionismo é sexy. Você precisa concordar comigo que no meio de uma guerra que tá devastando cidades, casas e famílias inteiras, sexy não é uma palavra aplicável. E isso despertou a fúria de muita gente, incluindo de outros famosos, como a Lauren, do Fifth Harmony, que postou: quem tem a coragem de incluir a palavra sexy no meio de um genocídio? Post que foi compartilhado pelo ator John Cusack. O Noah virou uma persona não grata na internet e ele tirou um pouco a magia dos fãs que amavam acompanhar esse elenco. Dada a repercussão negativa, o ator se desculpou depois, dizendo que não teve intenção de ofender e que seus pensamentos e crenças sobre o conflito tinham sido mal interpretados e que ele é terminantemente contra qualquer situação que provoque a morte de pessoas inocentes. Mesmo assim, a galera não comprou muito. Ele teve chance de entender mais o problema e de se desculpar antes de dizer que o sionismo é sexy. Na época que tudo isso explodiu, surgiu um rumor forte na imprensa dizendo que o resto do elenco tinha sido aconselhado a não se aproximar muito do Noah durante as gravações da 5ª temporada, para não correr o risco de se afundar junto. Com isso, o boato dizia que o Noah tava se sentindo bem isolado e sem amigos durante a produção da nova temporada. Matar o Will. Entretanto, eu não sei se essa informação é muito confiável, porque o ator continuou aparecendo junto dos colegas de elenco, inclusive nas redes sociais da Millie Bobby Brown, e pelo menos publicamente ele não parece isolado de ninguém. Outra polêmica envolvendo os atores que gerou muita discussão foi o divórcio entre o David Harbour e a Lily Allen. Eu fiz um vídeo só sobre esse caso por aqui e foi um babado na época, porque o término foi anunciado junto da fofoca de que o David já estava em aplicativos de namoro. Foi um caos. No geral, essa transição entre 4ª e 5ª temporada foi turbulenta, para dizer o mínimo. Apesar de todos os pesares, o público continua muito ansioso para acompanhar o fim dessa saga épica que acompanha há quase 10 anos. E agora a gente tá ainda mais perto disso. No último sábado, 31 de maio, rolou o Tudum, evento da Netflix, que revelou mais detalhes sobre a nova temporada de Stranger Things. E se você tá meio perdido na timeline, eu vou organizar as informações. As gravações da 5ª e última temporada de Stranger Things começaram em 9 de janeiro de 2024, depois de muitos atrasos, é claro. E elas foram finalizadas em 20 de dezembro. Sim, entre idas e vindas, um ano de produção. Na época, a Netflix anunciou o fim das gravações e compartilhou fotos de bastidores no perfil oficial da série nas redes sociais, com a mensagem: encerramos Stranger Things, nos vemos em 2025. Fotos vazadas do set mostram os personagens principais reunidos em novos ambientes e também ficamos sabendo que nessa temporada teremos saltos temporais, o que foi confirmado pelos irmãos Duffer. Em entrevista ao Collider, o Ross afirmou: sabíamos que teríamos que avançar no tempo, então a temporada 5 vai lidar com isso. Os personagens cresceram e o mundo deles também. Já o Matt acrescentou: essa temporada será o grande clímax. Tudo está conectado desde a primeira temporada. Além disso, o ano 5 promete momentos
épicos e cenas emocionantes. Em entrevista à Variety, o David Harbour revelou que chorou lendo o roteiro. Abre aspas, vai ser muito bonito. Os fãs vão ficar devastados, mas de um jeito bom. Outros membros do elenco concordaram, como o Finn Wolfhard, que interpreta o Mike. Ele disse que ficou satisfeito com o fim escolhido pra série. Abre aspas. Eu fiquei tão feliz com esse final e fiquei muito satisfeito, mas também meio confuso e também meio triste, mas também muito feliz. Eu senti que era um sonho ou alguma coisa do tipo, nada parecia real, eu não sei. Senti que foi perfeito. E esse primeiro impacto pegou ele de jeito. Ele disse que precisou digerir depois, ter uma ressaca emocional, e aí sim caiu a ficha do que aconteceu no final. Não sei se estamos preparados para isso. Outra revelação que movimentou os fãs foi o retorno de algumas figuras do passado. Embora os produtores não tenham confirmado ninguém, rumores indicam que personagens como o Ed Manson, interpretado pelo Joseph Quinn, podem aparecer de novo, em flashbacks ou em visões, coisa que deixou os fãs muito animados. Mas não tem nada confirmado ainda, só especulação. E agora a pergunta que não quer calar. O que esperar dessa nova temporada? Bom, os irmãos Duffer disseram que, apesar dessa ser uma temporada mais curta, ela vai ter um ritmo frenético e os episódios serão mais longos. E como a Netflix não é boa nem nada, ela já preparou um cronograma de lançamento para a nova temporada muito estratégico. A primeira parte sai no dia 26 de novembro, véspera do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. A segunda parte no dia 25 de dezembro, Natal. E por fim, o último episódio, a conclusão dessa saga, chega no streaming dia 31 de dezembro. As datas podem parecer meio malucas pra você. Como assim? Natal e Ano Novo? Quem vai estar assistindo Netflix nesse dia? Mas essa data, essa janela de lançamento é muito visada no cinema. Eu não sei se é a mesma lógica pro streaming, mas o que eu sei no Ano Novo que esses grandes feriados, Ação de Graças, Natal, Ano Novo, são datas visadas para lançamentos porque as distribuidoras sabem que o filme vai render por semanas e semanas. Sabem que naquela semana tá todo mundo em casa. No feriado de Ação de Graças, a família inteira tá reunida. Na semana do Natal, família inteira tá reunida. Do Ano Novo, ninguém tá trabalhando, então não é exatamente sobre o lançamento do dia, é mais sobre os dias que virão a seguir. As 2, 3, 4 semanas após aquele feriado são semanas de férias, de descanso, que tem muita gente assistindo. Então são datas muito estratégicas para a bilheteria de um filme aumentar, e eu imagino que para Netflix não seja muito diferente. Com certeza vai bater recorde de visualização na primeira semana. Imagina, do dia 25 de dezembro ao dia 31, quem é que trabalha, quem é que faz alguma coisa nessa última semana do ano? Eu sei, tem gente que faz, mas você entendeu. Falando num contexto geral, tá todo mundo em casa e todo mundo vai assistir. Bom, marketing à parte, a Netflix revelou um teaser da nova temporada com uma sinopse. Olha só, o outono de 1987. Hawkins está marcada pela abertura das fendas e nossos heróis estão unidos por um único objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu. Seu paradeiro e planos são desconhecidos. Para complicar a sua missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a sua busca por Eleven, forçando-a a se esconder novamente. À medida em que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um medo pesado e familiar também chega mais perto. A batalha final está se aproximando e com ela uma escuridão mais poderosa e mortal do que qualquer coisa que eles já tenham enfrentado antes. Para acabar com esse pesadelo, eles precisarão de todos, o grupo inteiro, juntos uma última vez. Voltando a citar o Noah Schnapp, ele prometeu que o público vai ficar devastado com o que vem por aí. Abre aspas. Por mais triste que tenha sido, eu estou empolgado para ver a reação do mundo ao final da série, porque não vai sobrar nenhum olho seco, vai ser muito triste. Não quero ser negativo, é uma temporada realmente muito boa e todo mundo vai amar, mas as pessoas ficarão devastadas. Eu sinto que eu não tô pronto. Se o meu coração já veio na boca naquela cena ali, essa cena aqui, imagina vendo o final de tudo. Aliás, deixa eu te dizer que a quinta temporada conta com 8 episódios, intitulados Missão de Resgate, O Desaparecimento de... Censurado, A Armadilha, Feiticeiro,
tratamento de choque, a fuga de Camazotz, a ponte e o mundo direito. Basicamente, todo mundo do elenco tá dizendo que vai ser intenso, emocionante, doloroso, mas que ao mesmo tempo vai ser uma celebração de tudo que a série foi até aqui. Hoje, Stranger Things é muito mais que uma série, é uma marca global. Tem jogos, tem parques, tem produtos licenciados, tem peças de teatro e tem até spin-offs em desenvolvimento. A gente não vai abandonar esse mundo tão cedo. O impacto cultural dessa série é inegável e os fãs merecem um grande finale. Essa nova temporada promete, e uma coisa é fato, essa série marcou uma geração. Você pode não gostar, você pode ter as suas críticas, mas é inegável o impacto dela. O impacto, a repercussão, a comoção Cara, só não pode que ela morrer causa no público. Steve, Muita gente assinou o Netflix Max, por causa de Stranger Things. Não vamos Hopper. menosprezar essas séries que foram pilares nos Valeu. streamings, No como resto? essa e Orange is the New Black. A galera não fala tanto sobre essa, mas ó, quando o Netflix começou a bombar e viralizar, era Orange is the New Black. Enfim, me conta aí nos comentários o que você espera da quinta e última temporada de Stranger Things. Eu preciso fazer um sacrifício enorme pra dizer Stranger Things com F, Stranger Things, porque eu sempre falei Stranger Things. Enfim, comenta aí quais são as suas expectativas pra essa nova Stranger temporada Things. e será que elas vão ser atendidas? Será que a gente pode esperar um grande finale? Eu acho que sim. Eles sabem o que essa série causa e eles sabem que precisam entregar além do normal. O normal já é alta qualidade e esse final precisa explodir a nossa cabeça. E eu tô muito ansioso pra isso. Não foi um caminho fácil, tivemos pedras no caminho, demos alguns tropeços. Como eu te falei no começo do vídeo, é um elenco muito grande, então Não é difícil, né, Max? tem muita chance da galera escorregar ali. Mas eu acho que isso não tira o mérito da produção incrível que é essa série. Eu tô muito ansioso pro fim do ano e comenta aí se você também tá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye. Valeu, Fefo, valeu.